Programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte e Fábio Bolognese. Programa Ensinos de Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o programa Ensinos de Jesus. Este programa que é um programa semanal e é transmitido em diversas de nossas rádios na região. Você que está nos ouvindo aí pela Rádio Mercosul 91.7, nosso abraço. Os amigos da Rádio Icaraíma 94.5, os amigos da Rádio Tom FM 104.3, os nossos ouvintes da Rádio 87.9 de Mercedes e também 87.9 da Rádio Pato Bragado. Sempre é um grande prazer estarmos aqui e convido vocês para ficar conosco nesta 1 hora. Vamos estar aqui tratando dos assuntos da Bíblia Sagrada. Há dois programas anteriores, nós falamos sobre o santuário e hoje nós vamos falar sobre o juízo. E quando nós falamos sobre o juízo, muitas pessoas têm medo do juízo. Hoje nós vamos aprender que não precisamos ter medo do juízo, pois o nosso advogado é Jesus e aquele que vai nos julgar também é Jesus. Comigo, os meus amigos de sempre, Dr. Fábio Bolognese, como está? Tudo bem, Marciel? Como está? Mais uma semana aí para estudo da Palavra de Deus. Que bom que nós podemos estar aqui mais uma vez reunidos e que Deus nos abençoe aí nesse estudo de hoje. Amém. Doutora Priscila, como vai? Tudo bem, Marcial? Tudo bem, amigos? Sejam todos bem-vindos para aprendermos mais um dia da Palavra de Deus. Pastor Jorge Duarte, como passou todo esse tempo aí? Olá, Marcial, muito bem. E os nossos amigos ouvintes, um grande abraço, uma alegria sempre. É sempre um privilégio estarmos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, transmitindo esperança, levando essa mensagem de paz, alegria e de certeza. O tema de hoje é fantástico, você não pode perder, o juízo, e já foi dito aqui, se o advogado é Jesus, não precisamos ter medo. Muito bem, nós queremos também dizer aos nossos ouvintes e aqueles que nos assistem pelo YouTube, que todos aqueles que tiverem alguma questão que queiram nos perguntar, pode mandar o recado aí para qual WhatsApp, pastor? 44999400146. Se quiser... Repete aí, pastor. Se quiser enviar ali para perguntar, pedir o nosso material, nosso guia de estudo, nós estamos à disposição. Repetindo então, anota aí 4499, mais o 9, 400146. Muito bem, doutor Fábio, aqueles que querem nos encontrar aí no YouTube, como é que faz? Então, como todos sabem, né, nós estamos também pelo nosso canal do YouTube, canal da Igreja Adventista de Guaíra, IASD Guaíra. IASD Guaíra é um canal onde nós postamos lá não só o programa Ensinos de Jesus, mas também outros programas de estudo da lição da Escola Sabatina, também postamos séries de estudos na igreja que são, né, transmitidos. Os nossos cultos também aos sábados são transmitidos. Então, bastante conteúdo muito importante para que aqueles que querem, né, ter aí palavras, né, de fé e eu tenho certeza que ali é um conteúdo dentre tudo isso que nós temos nessa internet, né? Ali é um conteúdo muito importante para ser acessado e visto. Conteúdo relevante, recebemos aí o título de conteúdo relevante. É verdade. Recebemos um título do YouTube, né? De conteúdo relevante. Quando o YouTube, O assunto é importante, né? O assunto importante é assim, as pessoas assistem até o final. Muitas coisas hoje... Porque... O nosso tema não é monetizado no YouTube, né? Porque nós falamos de Deus, enfim, não é nada, não existe monetização. Porém, o YouTube reconhece quando o conteúdo é relevante e ele informa, olha, apesar de você não ter um número grande de inscritos, muitas pessoas assistem todo o conteúdo, então ele se torna relevante. Então seria interessante que os nossos amigos que estão nos ouvindo, se pudessem se inscrever no YouTube, dar Com certeza. um joinha lá, um like, né? Seria bem Com bacana, certeza. porque isso motiva o YouTube, né? Com certeza. Quanto mais
você se inscreve, quanto mais você curte também o vídeo ali. E compartilhar também, né, com os amigos. Com certeza. Quanto mais isso acontece, mais o YouTube ele mostra esse conteúdo para outras pessoas que até então não teriam acesso, né? Não fica um negócio restrito, fechado, né? Uma forma de usarmos aí ao favor de Deus o canal, né, pastor? E nós estamos na temporada Ouvindo a Voz de Deus. Essa é a nossa série, né? E hoje nós vamos trabalhar no 13º estudo desta série, Ouvindo a Voz de Deus. E vocês que estão nos ouvindo, nós sempre pedimos que nos acompanhem com a Bíblia, né? Para que você possa realmente conferir aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos lendo aqui. Você que está no YouTube, pode mandar um recadinho aí, a Priscila vai estar sempre respondendo aí a todos e agradecendo aí pela audiência de vocês. Muito bem, nós vamos para o nosso prefixo, que é uma música especial que fala sobre a volta de Jesus, e já voltamos com a oração e o início do estudo. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso, triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Muito bem, você acaba de ouvir uma linda música. Essa música que nos faz pensar na volta de Jesus. E eu convido você a orar comigo agora, nesse momento. Grande Deus, maravilhoso Pai Celestial, obrigado pela esperança que temos. E nesse momento, Senhor, quero colocar esse amigo, essa amiga que está orando comigo nas tuas poderosas e bondosas mãos. Que o Senhor abençoe esse lar, essa família. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está orando agora, o seu trabalho, seus sonhos. Mas acima de tudo, que a esperança da volta de Jesus seja a esperança desse amigo e desta pessoa que está orando agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, estamos felizes com vocês nos ouvindo, nos assistindo aí com o programa Ensinos de Jesus. Hoje nós vamos tratar da parte O Juízo, parte 2. No programa passado nós estudamos O Juízo, parte 1. Vários textos, várias explicações, né? Se você ainda ficou com dúvidas, você pode mandar aí as suas dúvidas para o contato 44 e que mais, pastor? 4499400146. Muito bem, esse é o contato. Se você tem dúvidas, é só mandar aí que o pastor responde. E nós temos a Priscila nas redes sociais também. Pode entrar lá, mandar uma mensagem. Quem está no YouTube, né, ali, manda. YouTube. Como é que tem algum contato ali? Como é que faz? No... IASD Guaíra, né, Fábio? Isso. Ali você pode colocar todas as suas dúvidas. A gente sempre está dando uma checadinha ali para ver se tem o pessoal que está comentando, perguntando alguma coisa. Enviando mensagem. Enviando mensagem. Aproveito para dizer que você pode compartilhar, curtir,
compartilhar essa palavra de esperança com as pessoas que você ama, que você conhece, que assim a gente dissemina a palavra de Deus. Muito bem, nós aprendemos no programa passado que o juízo, independente se eu quero ou não quero, eu terei que passar por ele. A Bíblia relata isso, né, pastor? Em Eclesiastes. Esse é um assunto que está presente, né, desde o Antigo Testamento, percorre toda a Bíblia. A Bíblia é muito clara em dizer que todos nós teremos que comparecer perante Deus no juízo, né? E se nós olharmos na história bíblica, sempre houve julgamento. Adão foi julgado. Nos dias de Noé, aquela geração passou pelo julgamento. O povo de Israel houve um julgamento, né? Enfim, e antes da volta de Jesus haverá um julgamento, e a Bíblia previa isso, e nós vamos dar continuidade no assunto que começamos, né? No programa passado nós aprendemos um pouquinho sobre a profecia de Daniel 8,14, que traz até o verso 17, que traz sobre as 2.300 tardes e manhãs. Também aprendemos no programa passado que tarde e manhã significa um dia e que profeticamente um dia significa um ano. O pastor, vamos ler um texto, Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representado um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiências do meu desagrado. Temos o texto também de Ezequiel 4 e verso 7. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Muito bem, nós lemos aí os textos que diz durante 40 dias, aí depois ele revela um dia para cada ano. Então, quando nós falamos em profecia, sempre que falarmos em profecia, um dia significa um ano. Nós aprendemos aqui então sobre as 2.300 tardes e manhãs, que profeticamente falando dá 2.300 anos. Também nós aprendemos na lição passada, pastor, que começou a contagem desde a data da saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém. E aí, se formos na Bíblia, né, no livro de Esdras, no capítulo 7, verso 13 e 14, nós já lemos no programa passado, nós vemos que esse decreto foi pelo rei Artaxerxes I, ele aconteceu exatamente no ano 457. Então, a Bíblia diz que isso aconteceu, e aí você vai na história, ao ver na história quando é que saiu esse decreto, saiu no ano 457. Então, essa contagem, pastor, dos 2.300 anos, nós começamos no programa passado, lá no ano 457 a.C., mas o senhor falou que haviam 70 semanas. Dentro dessas 70 semanas, nós chegamos a 490 anos, porque 70 vezes 7 dá 490 dias, que profeticamente estamos falando em 490 anos. Só que nós fomos até a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, que foi no ano 31 da nossa era. Faltou aí ainda 3 anos e meio para a gente explicar. Muito bem, eu vou repetir rapidamente todo o período aqui, né? 7 semanas, 49 anos, terminou então no ano 408 a.C. a reconstrução de Jerusalém. Mais as 62 semanas, que juntando 62 com 7, né? Vai dar 483 anos, batismo de Jesus no ano 27. Falta uma semana para terminar as 70. Essa semana, com o batismo de Jesus, ele faz uma aliança. 3 anos e meio após o batismo de Jesus, acontece a morte de Jesus Cristo. Ele vai ser sacrificado, colocando um fim todo aquele cerimonial ao santuário terrestre. Esse último ano, 3 anos e meio, nós vamos chegar então ao ano 34 de nossa era. Se nós lermos um texto que está em Mateus, e eu vou ler esse texto aqui, Mateus capítulo 10, nos versos 6 em diante, nós vamos perceber que, na verdade, no versículo 5, quando Mateus 10, verso 5, Jesus deu uma ordem para os discípulos e disse assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes a seguinte instrução:
não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que acontece aqui? Por que Jesus falou que não era para ir para os gentios, nem ir pregar para os samaritanos? Porque o tempo de graça, oportunidade para o povo de Israel, não salvação, mas como nação escolhida por Deus, estava terminando. No calendário de Deus, no relógio de Deus, o tempo para ele estava terminando. E esse tempo, como nação escolhida para pregar o evangelho, terminou no ano 34. 34 em nossa era. O que aconteceu? Então, 3 anos e meio após o batismo de Jesus, ou melhor, após o batismo de Jesus, isso, a morte de Jesus. 3 anos e meio após a morte de Jesus, Paulo se converte ao cristianismo. Estevão é morto. Ali, o primeiro mártir, né? E a nação de Israel sela a sua escolha. Eles rejeitam o Messias como o Messias, né? Jesus como Messias. E a pregação do evangelho começa agora a ser pregado o evangelho, então, para os gentios. Mas até o ano 34, eles deveriam pregar para Israel. Era urgente pregar para eles, porque o tempo deles estava terminando. Muito bem. Então nós aprendemos aí. E deixa eu explicar aqui. Essa primeira parte da visão, ela se cumpriu aqui na terra, selando a visão. Lembra que o texto de Daniel falou, sela a visão? A primeira parte se cumpriu aqui na terra. A segunda parte vai se cumprir aonde? Vai ser cumprida no santuário celestial, no céu. Claro que nós vamos ver que tem uma parte que vai continuar depois aqui na terra e uma parte vai continuar acontecendo no céu. Mas a primeira parte da profecia se cumpriu aqui com Jesus, a morte de Cristo e a rejeição de Israel como nação. E ela termina no ano 34. Essa primeira parte. A primeira parte que era 490 anos, né? A segunda parte vamos chegar a 1844. Certo. Agora, para chegarmos a 1844, pastor, qual é a conta, então, que nós fazemos para chegar lá? O que aconteceu? Qual é o fio da meada que nós vamos pegar aqui para chegar em 1844? 1844. O fio da meada é Daniel 8:14. Certo. Até quando durará a visão do sacrifício diário? No ano 27, ou melhor, no ano 31 de nossa era, o santuário terrestre chegou ao final. Que foi a morte de Jesus. Exato. Mais 2.300 anos, começando em 457 a.C., somando, nós vamos chegar no ano 1844. Em 1844, o santuário que estava em funcionamento não é o santuário terrestre. Porque ele já havia sido destruído, né? Exatamente, ele havia chegado ao final. Ele foi destruído no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém, queimou, destruiu tudo, né? O que resta do santuário, daquele templo? Hoje restam os muros, são um pedaço do muro lá em Jerusalém, né? Então, em 1844, que santuário seria purificado? Não era o da terra, porque ele não existia mais. Era o santuário celestial. Lembrando que se você fazer a conta aí do ano 457 até o ano 1844, você vai verificar que nós chegaremos aí a 2.300 anos. Exatamente. Lembrando também, né, pastor, que o ano, até então, os anos tinham 360 dias, né? E nós temos que lembrar, o amigo ouvinte lembrar que quando Jesus subiu após a sua morte, ele ressuscita e ele sobe ao céu. E ele inicia um ministério. Qual parte, que ministério Jesus estava realizando desde a sua morte, a sua ascensão? Em João capítulo 1, verso 9, nós temos ali, e depois especialmente o capítulo 2, verso 1, 1 João, né? 1 João capítulo 1, verso 9, e depois o capítulo 2, verso 1 e 2. O que diz aí, Priscila? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel. Então, qual é a função de Jesus Cristo aqui? Pode ler o capítulo 2 também, verso 1. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Marcel, qual é a função de Jesus aqui nesses textos? Jesus, ele é a função de advogar por nós, ou seja, ele é de interceder por nós, de levar os nossos
os nossos rogos até o Pai. Eu acho que 1 Timóteo 2,5 seria interessante lermos. Então, o texto que acabamos de ouvir diz: se confessarmos nossos pecados a quem? A Jesus. Não é ao pastor, ao Não. sacerdote, Não. a Jesus Cristo. Ele é fiel. E olha que interessante, então, aqui. Meus filhinhos, a minha tradução diz, né? Estas coisas escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar, temos um advogado. O que 1 Timóteo 2,5 diz? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, Jesus Cristo é o único mediador, ele é o nosso único advogado. Agora nós vamos a uma pergunta muito importante, né? Na sequência dos nossos estudos aqui, temos alguns textos para ler aqui. Muito bem. Nós estamos tratando agora já do julgamento, e esse julgamento nós já entendemos que é um julgamento celestial lá no céu, né? O pastor já explicou que nós não temos mais sacrifício de animais. Isso acabou no ano 31 da nossa era, quando Jesus morreu como Messias. E Jesus veio, ressuscitou e foi elevado ao céu, e ele passou o seu trabalho no santuário celestial. E nós temos um texto muito interessante aqui em Apocalipse 1, que ele aparece com as mesmas vestes do sumo sacerdote do Antigo Testamento. Certo. Posso ler? Pode. Aqui Apocalipse capítulo 1. Vou pular aqui, a Priscila sempre lê, mas já estou com o texto na mão aqui. A partir do versículo 12, Apocalipse 1, verso 12, ó. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candeeiros de ouro. Lembrando os 7 candeeiros que tinha onde? No santuário terrestre. Um dos aparatos que tinha no santuário terrestre, né? No lugar santo, os 7 candeeiros ficavam. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares, cingidos à altura do peito com cinto de ouro. Esta figura aqui lembra o sumo sacerdote, com as vestes talares, vestes compridas. E aqui tem mais descrições, e aí, então, esta é uma figura do próprio Jesus Cristo, como sacerdote no santuário celestial. O que mais? Pastor, a gente tem que entender assim, que Jesus ele foi atuar no santuário celestial. Essa atuação de Jesus, ele tem diversos nuances aí. Ele é intercessor. Jesus também ele tem o papel de julgar, tem o papel de defender. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Porque até agora nós entendemos que haverá um julgamento. E qual é o papel de Jesus, então, nesse julgamento? Vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, a Bíblia está dizendo que o Pai não julga a ninguém. Nós vimos em João, capítulo 1 João 2, verso 1, que Jesus é advogado. Agora, aqui aparece Jesus como juiz. Então, ele tem duas funções. Em algum momento, interessante, o amigo ouvinte, e se você se sente o pecador e Jesus veio salvar e buscar os pecadores, lembre-se que Jesus é um advogado. Ele vai defender você se você o contratá-lo. Mas em algum momento ele também será o quê? O juiz. Isto é o que a Bíblia está dizendo. Quando que ele passaria a atuar como juiz? Nós temos um texto em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10 ali. A Bíblia descreve numa profecia o momento em que ele passaria, em algum momento ele passaria a atuar numa outra função. O que diz a Bíblia aqui em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Segura um pouquinho. É uma cena diante de tronos. Uma cena grandiosa. Foram postos uns tronos. O ancião de dias se assentou. Quem é esse ancião de dias? Vamos responder já já. Quem é esse ancião de dias? O que mais acontece? Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Imagine a cena, né? Diante do trono de Deus, o ancião de dias é o Todo-Poderoso, podemos dizer. O que mais? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele.
Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos livros. Que coisa tremenda, que milhões e milhões. Quem são esses seres nesse tribunal? Então, há um ancião de dias, abriu-se o tribunal, começou uma sessão de julgamento, vocês sabem muito bem disso, e começa o julgamento, abre-se os livros, a gente vai ver isso, o que está registrado nesses livros. O verso 13 e 14 é muito interessante. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Interessante. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o quê? Jesus Cristo. É um título de Jesus. Ele se dirige ao ancião de dias. Então, o Filho do Homem é Jesus. E ele se dirige a quem? A Deus Pai. Então, Jesus intercede por nós diante do Pai. Há uma cena de julgamento acontecendo aqui. No tema passado, nós estávamos falando sobre Guilherme Miller, que chegou em Daniel 8,14, e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então ele entendeu que a terra era o santuário, era a crença popular. Então se pensava que era a volta de Jesus em 1844. Mas o texto está dizendo que Jesus, o Filho do Homem, se dirige ao ancião de dias. Não está dizendo que ele voltaria à terra. E somente depois desse julgamento é que o reino será dado a Jesus Cristo. Então há uma fase de julgamento acontecendo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Quando essa fase terminar, olha o que acontece em Apocalipse 15, o verso 8. Olha o que vai acontecer porque hoje Jesus Cristo está intercedendo por nós no santuário celestial. Quando eu oro, quando eu digo assim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, estou dizendo, não me mate, né? Então Jesus diz, eu morri no teu lugar. Ele aplica o resultado do sacrifício dele. Então nós entramos no santuário hoje como? Pelas nossas orações. Mas o que vai acontecer em algum momento? Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vamos para um pequeno intervalo, enquanto isso nós vamos ouvir uma canção muito especial. Pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, é meu coração, é o teu coração. Enche este lugar, vive em nós. Vamos cantar todos. Nós pedimos a tua presença entre nós, Senhor, invocamos a tua presença. Vamos dizer: nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós com teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar,
nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Ministra-nos, Senhor, constrange-nos, ó Pai, com a tua presença. Estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus, em continuação ao estudo de hoje. Pastor, sobre o que nós estávamos falando mesmo? Marciel e amigo ouvinte, haverá um momento que não poderemos entrar mais no santuário celestial. Ou seja, assim como nos dias de Noé, a porta também se fechou da arca, não foi? Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Um dia a porta vai se fechar. Pastor, eu só queria fazer uma colocação aqui. Tem muitas pessoas que por não estudarem tanto profecia quanto o próprio santuário, colocam a questão do santuário, do juízo investigativo que nós estamos falando também, como uma criação moderna da igreja adventista, né? Como uma situação... Uma doutrina adventista somente. Adventista somente. Mas veja, óbvio, nós lemos e tudo isso biblicamente, mas como é interessante nós vermos que pontos cruciais da Bíblia foram ocultos por Satanás, justamente questões que o ser humano precisa saber, questões de obediência, né? Mas principalmente questões de salvação, de juízo, né? De como que vai proceder o juízo, como que vai ser, que jeito que é. Muitas pessoas não querem sequer estudar isso porque não tem uma base. Se você não estuda o santuário terrestre, você não vai saber o que é o celestial. Se você não estuda uma profecia, você não vai saber o que vai acontecer. Se você não estuda Daniel, você não vai saber. Então, assim, a gente acaba percebendo claramente a ação de Satanás em limitar as pessoas a esse tipo de conhecimento, né? Em pontos cruciais, né? Num ponto no geral mesmo. E tem um assunto interessante dentro disso. A Bíblia diz assim, não há um justo sequer. Então, quando Paulo fala em Romanos que não há um justo sequer, está falando de justiça. E Romanos 8:1 diz assim, depois do sacrifício ali, Paulo entendeu o que Jesus fez, e aí Paulo diz assim, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O assunto é justiça. Como não há justiça em nós, nós somos condenados. Mas como Cristo fez a justiça por nós, nós somos absolvidos quando aceitamos Jesus Cristo. Agora, é muito importante aqui, Marcial, entendermos agora a questão do juízo, que ele tem fases. Ele vai passar por etapas, não é? A primeira fase começa nesse verso, com este verso, né? Para o amigo entender. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então o julgamento de Deus começaria por quem? Casa de Deus, ou seja, pelos filhos de Deus. Por quê? A Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então ninguém vai escapar. Tem pessoas que falam, mas os cristãos, quem aceitou Jesus vai ser julgado? Claro, vai ser julgado e no final declarado o quê?
Inocente, absolvido. Absolvido, justo. não inocente. Não pelo que ele fez, mas pelo que Cristo fez. Então, a primeira fase do juízo começaria pela casa de Deus. E olha o que Apocalipse, capítulo 14, vamos ler o verso 6 e o 7 para a gente entender, mas especialmente no verso 7, diz que deveria acontecer. Apocalipse 14, especialmente o verso 7, mas pode começar no 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito bem, Priscila. Esse texto diz que chegou a hora do juízo de Deus. Era para pregar. Que movimento está pregando? Que movimento está dizendo que começou um juízo, um julgamento? O povo, o movimento adventista do sétimo dia está anunciando isso. Desde quando? Desde 1844, né, pastor? Exatamente. Estudando as profecias, Guilherme Miller estava errado quanto ao quê? Ao local onde a profecia se cumpriria. Que Guilherme Miller pensava que em 1844 seria a purificação da terra, né? Exato, era a volta de Jesus. Mas em 1844, Jesus passou a atuar onde? No lugar, no Santíssimo. Nós temos vários textos na Bíblia, Hebreus ali, né? E então, o que está acontecendo nesse momento? Um juízo o quê? De investigação. Um pré-julgamento. Por quê? Tem gente que fala assim, mas o fulano se batizou, tomou um banho, saiu da igreja, né? No dia que você aceitou Jesus, seu nome foi escrito no livro da vida. Tem um registro, nós temos um anjo que registra, né? Nós temos aí textos na Bíblia que fala que tem um anjo relator. Então, a primeira parte do juízo começou em 1844. Lembrando, Jesus atua como advogado e ele começou a atuar como juiz, nós já vimos aqui. Muitas pessoas acham, né, pastor, que pelo que Cristo veio fazer aqui na Terra, né, ele é o advogado, ele é o redentor, e acabam deixando de lado esse papel de juiz. E João 5:22 deixa isso bem claro, né? O pai ninguém julga, mas entregou ao filho. Entregou ao filho esse papel, né? Então ele vai julgar, né? Mas o interessante, pastor, é que ele vai julgar e olha, só que ele não vai julgar como os juízes julgam aqui, né? É um juiz justo. Né? Porque, veja, ele passou por isso aqui. Então, ele tem a humanidade dentro dele e ele sabe o que é isso aqui. Eu acho que isso é bom, né? Imagina o senhor ter um juiz que sabe das suas dores e que vai te julgar. Né? Isso é bom para quem aceitou Jesus como seu Salvador. Com certeza. Porque quando nós vamos para Apocalipse capítulo 6, ali no verso 13, 14, haverá um grupo de pessoas que, quando Jesus estiver vindo nas nuvens do céu, eles vão clamar, né, para as rochas, caia sobre nós, porque eles não contrataram o advogado, porque eles não aceitaram Jesus Cristo. Então a primeira fase do juízo começa em 1844 e vai até pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Quando começa a segunda fase do juízo? Vamos ali a alguns textos. Nós temos em Apocalipse capítulo 20, o verso 4, e 1 Coríntios 6, verso 2. Dois textos interessantes. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda... Ok, até aí tá bem. O apóstolo João está dizendo, vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles que foi dada autoridade de julgar. Você está falando de pessoas que vão estar julgando. E Paulo complementa isso em 1 Coríntios 6, verso 2 e 3, né? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Ok. Então, Marcial e amigo ouvinte, a primeira fase do juízo, chamado de juízo e investigação. Ou pré-advento. Pré-advento. A segunda fase do juízo começará após a segunda vinda de Jesus Cristo. Quem será julgado nesse momento? Todos os perdidos, aqueles que não ressuscitaram, aqueles que morreram. Por quê?
É interessante que o amigo ouvinte que está nos acompanhando saiba, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, Priscila, no verso 17, Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, esse texto é bem interessante ali. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No verso 18, 19. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Ok, só o verso 18. Quem não crê em Jesus já passa para a segunda fase do juízo. Já está o quê? Condenado. Amigo ouvinte, estou falando para alguém ateu, para alguém que não crê, tem dúvidas. A Bíblia diz que se você não crê, você já está condenado. Você não tem uma terceira opção. Ou você aceita Jesus, ou você já está condenado. Agora, essa condenação passará por um julgamento. Como é que chama esse julgamento, Marcelo? É um juízo de comprovação. Quando vai ocorrer? No milênio. Apocalipse 20, né? A partir do verso 4 em diante, você pode ler depois. Durante o milênio, os salvos estarão julgando o mundo. Mas não é um julgamento para dizer assim, o diabo pode voltar para o céu, os anjos podem voltar. Vou trazer meu pai ou minha mãe que ficou. Nada disso. É só comprovação. Só comprovar. Será que o que Deus fez estava certo? Porque algumas pessoas dizem assim, Deus mandou Israel invadir a terra de Canaã e criancinhas foram mortas. Pessoas inocentes foram mortas, alguns dizem, né? Eu acho que essa questão já vem desde o primeiro questionamento que Satanás fez, né, no céu para os anjos, né? Não, o que Deus está fazendo aqui não está certo não, porque vocês não têm liberdade, porque então, a partir daí existe uma necessidade de Deus comprovar que ele é perfeito e que tudo que ele fez é bom, né, pastor? Olha que interessante, acho que Apocalipse, não sei se o Marcelo ia perguntar isso, mas Apocalipse capítulo 20, ali nos versos 12 em diante, ali é bem interessante, até o verso 15 podemos ler. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Começa no verso 11, é bem interessante o verso 11 também. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O que mais? O mar entregou os mortos que nele estavam. O mar e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Tem muitas informações nesse texto. Primeiro, todos comparecerão diante do julgamento. O julgamento é baseado pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos por Cristo, mas seremos julgados pelas nossas obras. E cada um vai dar conta de si, mesmo a Deus. E o texto é forte, né? Se alguém não foi escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, no milênio, o juízo é um juízo investigativo. Ou melhor, juízo de comprovação. Agora, a terceira fase do juízo, como é que chama essa fase? Juízo de execução. Ou seja, depois de tudo comprovado, tudo, Deus, não pode ficar nenhuma dúvida sobre Deus, porque Deus está sendo julgado aqui também. Satanás levantou dúvidas sobre Deus. Haverá agora um juízo de execução. Vamos ler o texto? Apocalipse 20, o verso 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número destas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. A última fase do juízo é a execução, sentença final. Primeira fase, investigação. Segunda fase, comprovação. Por que o fulano não está salvo? Por que Deus fez isso? Né? Nenhuma dúvida pairará sobre o caráter de Deus. E o livro de Filipenses 3 diz que todo joelho, no final desse julgamento, todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Inclusive Lúcifer, embora Lúcifer não se arrependa, mas ele vai reconhecer que ele esteve errado. E aí então vai descer fogo do céu, será a execução final, um ato estranho,
mas Deus tem que purificar e todo o pecado será removido para sempre. Pastor, eu tenho uma colocação aqui de uma escritora norte-americana, Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, página 471. Ela fala assim que nenhuma alma sincera que se apegar a Cristo será rejeitada no juízo. O sangue do Cordeiro a cobrirá. E Caminho a Cristo, no capítulo 9, ela também fala: os que confiam em Cristo não têm nada a temer no juízo. É interessante isso. E é muito interessante, aqui um dos Salmos, eu estava lendo esta semana, que Deus ele não pune um justo, ele não faz injustiça, né? Ele não permite que um justo seja punido indevidamente, né? Inocentemente. Deus jamais fará isso, porque ele é justo. Marcel, o que mais nós temos aqui? Então nós vimos que as pessoas serão julgadas com o que está registrado nos livros. Nos livros, né? O livro da vida. 20, verso 12 diz isso. Pastor, alguém não vai comparecer perante esse tribunal de Cristo? Eu tenho como escapar disso? Vamos ver o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Priscila. Vamos lá. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós compareceremos. Você, amigo ouvinte que está ouvindo, vai comparecer. Eu não quero, vai comparecer. E a recompensa é de acordo com as nossas ações. Não a salvação, mas a recompensa. O que você faz, deixa de fazer, está dizendo de que lado você está. Eu amo Jesus, mas eu continuo mentindo e roubando, adulterando. Será que ama mesmo? Quem está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Estou falando para alguém que está levando uma vida de pecado. Você não tem força. Clame a Jesus Cristo. Olha o texto que nós vamos ler agora. Olha o que a Bíblia diz quando eu estou em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Que coisa linda esse texto. Então, se você está vivendo uma vida de pecado, corra para Jesus. E olha o que vai acontecer com a sua vida, seus pecados, seu passado. Ouça isso. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amigo ouvinte, corra para Jesus, nenhuma condenação há. Você e eu só temos uma saída, correr para Jesus. Ou vivermos, estarmos perdidos para sempre. Mas não é o seu caso, você não quer nem eu, não é? Estamos chegando ao final do programa, vamos ouvir mais uma canção. E na volta a pastora estará nos despedindo do programa. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário do templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Obrigado, meu Deus, porque em tua sabedoria o Senhor separou um dia para a gente se reconectar, para a gente restaurar a nossa conexão contigo. E esse tempo especial não tem distância, todos podem entrar, não tem preferidos, não tem barreiras. Nós queremos viver essa aliança contigo, Senhor.
declaramos. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Pastor, a gente fala em julgamento, mas todo julgamento tem uma norma a ser seguida. Qual é a norma que Deus usará para que sejamos julgados? Vamos ouvir isso na voz de Tiago, né? A Priscila lê para nós o que o apóstolo Tiago nos diz em Tiago 2, 10 a 12. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Falem e vivam como pessoas que serão julgados pela lei da liberdade. Esse texto está dito de outra maneira em Eclesiastes, capítulo 13, verso... Capítulo 12, 13 e 14. Isso, olha aqui, ó. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas. Amigo, nós seremos julgados pela lei de Deus. Resumindo o que a gente ouviu aqui. O juiz é Jesus Cristo. E ele é o juiz e ao mesmo tempo é o advogado. As testemunhas serão os anjos. O acusador é Satanás. Os réus, toda a humanidade. E o código, como é que diria aqui a norma do juízo? A lei de Deus, os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Mas, querido amigo ouvinte, eu sei que você deseja obedecer à lei de Deus, não é mesmo? E você aceita Jesus como teu Salvador e o teu advogado? Eu sei que você quer isso. Eu quero orar para que Deus te ajude a ser um homem, uma mulher obediente, fiel a Deus. Guarde os mandamentos, se você ama Jesus. Se você se considera um pecador, corra para os braços de Jesus, Ele pode te perdoar. Ele é o único que pode te perdoar. Ele é o único intercessor. Eu quero orar por você e colocar sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado por ser o nosso intercessor, o nosso advogado. Que nenhum amigo, amiga tenha medo de Jesus. Mas a tua palavra diz, nos acheguemos a Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por cada um de nós. Senhor, abraça esse amigo, essa amiga que ora agora, e que ele possa entender a mensagem de hoje. Que o Senhor esteja com cada fiel ouvinte desse programa. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Programa Ensino Jesus, você sabe, volta na próxima semana. Nós temos um encontro marcado aqui. Nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Até a semana que vem.